Que lambança do técnico Vitor Pereira na Copa Libertadores da América. Meu amigo, o que o Vitor Pereira fez na escalação do Flamengo, meu amigo, foi tenebrosa, que fez o Flamengo aí perder na estreia da Libertadores pro Alcas, que é um time praticamente que nem foi pra Libertadores, chegou aí de azarão e, meu amigo, tomamos na tarraqueta, levamos um pau do Alcas. E agora, 3 pontos já perdemos na Conmebol Libertadores. Nós vamos aqui analisar os comentaristas da ESPN Brasil. Eu gostaria que você deixasse aqui o seu like e escreva aqui embaixo, mas escreva a sua análise, o que você achou, o que tá errado. Tem que mudar, meu amigo, porque se chegar assim lá com o Fluminense e tomar uma virada, aí complicou, meu amigo. Libertadores não pode perder partida, pessoal. No mínimo, o Vitor Pereira, no mínimo, ele tinha que ter empatado essa partida. No mínimo, a gente sabe a situação que o Flamengo tá, mas no mínimo, infelizmente, olha o que aconteceu. Vamos aqui pro pós-jogo entre Alcas e Flamengo. O gol. É até interessante que a gente vai colocar o gol. Essa imagem ela é muito clara, porque os dois batem muita boca. Aí entra o replay da falta do gol anulado e quando volta, já se fosse narrador de rádio, o cara ia chegar cuspindo a água, porque a bola veio, entendeu? Bololô, não, porque... o gol sumiu. Exato, aí virou... Aí já é o lance do gol. Aí é o gol. Mas na jogada, a bola vem de uma jogada que o Everton, Cebolinha e o Gabigol não se entenderam. Então, eu acho esse um ponto, para mim, e isso é fim de jogo, para mim, ter uma discussão dessa chega no vestiário. Assim, vai... essa discussão chega no vestiário, que é muito no fim do jogo. E, ó, Felipe, ó como é que é a situação e a leitura do torcedor. O torcedor que tá aqui no chat e não é flamenguista, daqui a pouco não saiam daí, porque tem Vitor Pereira com a gente falando, assim como os jogadores. Então, este programa, o Sport Center, terá as participações importantes de representantes do Flamengo. Mas tem muita gente falando aqui, ó. Vitor Pereira fica... Meu ídolo, o cara que não torce pro Flamengo. Aí tem, por exemplo, quer ver, tem uma mensagem muito, ó. O Eliel, VP está com muito problema no Flamengo, mas tem uma aqui que é muito interessante, porque já fala da diretoria. Marcos Braz não dá, já falou, ele vai ficar até o final do ano, é um erro da diretoria. Quer dizer, respinga um pouco na diretoria. E tem um aqui que chega ao extremo de falar que se o Gabigol é centroavante, ele é uma geladeira. Tá dizendo aqui. Agora eu não sei se é isso. Só para citar o seguinte: depois do último jogo, depois do jogo contra o Fluminense, o Gabigol disse que teve uma conversa com o treinador do Flamengo, uma conversa, para ele foi uma chamada conversa produtiva, que ele disse ao treinador do Flamengo que gostaria de jogar na posição que ele se sente melhor, que é como centroavante. Perfeitamente. Essa imagem que está aí na tela, o Pascoal, ela é feita pelo Gustavo Zubac, o nosso comentarista e repórter, né, grande jornalista aqui dos canais ESPN. Ele está com a Lili Nascimento lá. E aí teve a discussão, então. E essa imagem é pós-gol, ou seja, eles brigaram antes, houve o desdobramento da jogada, gol do Alcas, e aí o clima continuou muito querendo. Ok, a gente sabe que futebol tem dessas e beleza. Mas é o que eu falo, como foi muito no fim do jogo, pra mim é o tipo de coisa que vai pro vestiário. Mas às vezes o que fica no campo, acaba no campo, fica no campo. Muitas vezes, eu já vi isso no futebol, muitas vezes, né? Os caras saem batendo boca, lá chega, desce a escada no vestiário, parece que tem uma mudança radical. Ô, Pascoal, daqui a pouco também não saiam daí, porque a gente vai mostrar uma imagem que é interessante, porque é o Vitor Pereira discutindo com o torcedor, depois sai o gol, ele olha para o torcedor, o que mostra um pouco que esse time talvez esteja muito... com o nervo à flor da pele. Durante a transmissão, a Lili Nascimento falou desse lance e disse que o torcedor estava pegando no pé do Vitor Pereira pela escalação do Pablo, se não me falha a memória. Né? Do Pablo. E aí ele respondeu para o torcedor depois do gol feito, né? Quando o Flamengo fez o gol, ele respondeu para o torcedor. O futebol tem... o treinador tem que ter a cabeça muito centrada no jogo. Se ele der ouvidos para que vem da arquibancada, ele não consegue trabalhar. Ele tem que estar concentrado 100% nos jogos. Se menos de 100%, ele não consegue trabalhar, porque a desatenção pode tirar o foco dele de um lance e ele perder um posicionamento de um jogador dentro de campo.
É um sentimento. E o Zinho chegou, rapaz. Chegou. Ô, Zinho, tudo bem, meu amigo? Olha, eu acho que... Seja bem-vindo aqui ao Sport Center. Estamos aqui, estamos te aguardando também para que você revele seu sentimento, porque o pessoal, a galera no chat aqui, o chat tá bombando porque estão reclamando muito do comportamento do Flamengo. Inclusive, o Mr. Gamer tá falando aqui, é uma vergonha o que aconteceu, foi uma vergonha o que aconteceu hoje. Chega a esse ponto, Zinho, tudo bem? Tudo bom, Edu? Um abraço para você, Pascoal, Felipe, meus companheiros, a galera aí que está no chat, fã de esporte. Eu acho que sim, não deixa de ser uma vergonha, porque pelo primeiro tempo, né, Edu? O primeiro tempo estava controlado. Eu até disse na transmissão da limitação que eu vi no time do Alcas, foi o que me apresentou, o que eu vi no primeiro tempo. Um time que cedeu a bola para o Flamengo, que baixou as linhas de marcação, que deixou o Flamengo ter o controle do jogo. E o Flamengo não é que teve chances maravilhosas, brilhantes, claríssimas, mas teve até mais chances. O que o Alcas fez no primeiro tempo? Escanteios, alguns chutes de fora da área do Otero, que não apareceu no primeiro tempo, não jogou. Eram algumas inversões de bola para o lado esquerdo da defesa do Flamengo, nas costas do Marinho, que o Vitor Pereira escalou como ala. Ele mantém a filosofia e a estratégia de ter 3 zagueiros, porque o Felipe Luiz foi um terceiro zagueiro. É uma convicção que ele tem. Aí o torcedor pega no pé dele, falando de um atleta, foi do Pablo, né? Porque via assim, algumas fragilidades, mesmo com 3 zagueiros, que a equipe limitadíssima do Alcas conseguia penetrar numa defesa que tinha 3 zagueiros. E aí volta para um segundo tempo com a postura totalmente diferente. Claro, a equipe do Alcas melhorou, adiantou a marcação, colocou mais intensidade no jogo, explorou essa coisa do desgaste, da altitude. Agora, a postura do Flamengo, eu não acredito só a altitude, né? A disputa pela bola, a parte técnica, a qualidade de segurar a bola, de reter a bola, desapareceu. Aí o Vitor Pereira faz várias mudanças, várias alterações, mantendo o sistema de jogo. Ele não muda taticamente. Tá difícil com 3 zagueiros. Vou para uma linha de 4 atrás e botar mais um jogador de meio campo para de repente criar mais no meio campo, ter mais o controle do meio campo. Um Everton Ribeiro muito aquém daquilo que a gente conhece, né? Então, assim, ele faz as mexidas entre os jogadores titulares, mas com o mesmo esquema. E é nítido que o Flamengo ainda está nessa formação, nesse entendimento. E aí vem discussão de jogador, vem discussão do treinador com o torcedor, que isso é o pior de tudo, não pode existir. Há um desconforto do time. A gente vê nitidamente que o time tomou os gols, sentiu mais ainda e não teve um poder de reação, mesmo com os jogadores titulares em campo. Então, para mim, não deixa de ser uma vergonha. Eu vou tocar num ponto, vamos conversar, mas queria começar contigo por toda a sua experiência de campo e pós-carreira de jogador envolvido ao futebol como comentarista e também como diretor. Um jogo como este, eu sei que é aquela velha história, quando ganha é todo mundo, quando perde é todo mundo. Só que a gente está numa fase que envolve o Flamengo que a conta quase sempre estoura para o Vitor Pereira. E a pergunta que eu te faço é, uma dinâmica de jogo como esse, com as críticas que você pondera agora, para você é direcionado a técnico ou o que aconteceu hoje é mais responsa de jogador? O desenrolar do segundo tempo é uma questão voltada a quem está ali no campo para resolver a parada, Zinho? Bom, inicia com o treinador. Ele tem uma opção de colocar um time alternativo, né? Do time que jogou contra o Fluminense, estava o Santos e o Matheus França. O restante, ele coloca um time alternativo. Então, começa com a responsabilidade dele, que eu não achei nada de absurdo. Ele prioriza a decisão do Campeonato Carioca, que depois de perder o Mundial, de perder a Recopa, de perder a Taça Guanabara, de perder a Supercopa, ele sabe que esse título carioca virou o grande objetivo para o trabalho dele. Ele, com a vantagem que tem contra o Fluminense, perder esse título, é muito difícil a permanência dele. Então, eu não vejo um absurdo ele colocar um time alternativo. Agora,
A partir daí, que é um primeiro tempo controlado pelo Flamengo, vem a responsabilidade dos atletas também. Porque não pode cair tanto de rendimento se o sistema foi o mesmo que foi no primeiro tempo. Então eu acho que assim, fica 50% para para os jogadores e para o treinador. Eu penso diferente. Eu penso como o Zinho, em termos do time no primeiro tempo e da etapa complementar. Eu até fiz uma pergunta aqui, Zinho, que eu não vi o Everton Ribeiro jogar. Eu não vi o Everton Ribeiro em campo. Não vi. Eu estou tentando encontrar, eu não consegui encontrar. Não fez um jogo nível Everton Ribeiro, não fez. Muito longe disso. O jogador que tem a categoria dele não conseguiu dar um passe, né? Aí fica muito difícil. Eu não vi o Gabigol jogar. Eu não vou criticar o Marinho, porque, como não vou criticar o lateral direito, porque o Marinho é um esforçado. Ele está se esforçando para jogar numa posição que não é a dele. Né? Mas você viu o Ayrton Lucas também? O Ayrton Lucas depois entrou horrível. Não é que ele entrou horrível. O Varela, você viu quando entrou? O Varela parecia que estava dormindo, com sono. Eu discuto vou te falar, fiquei na dúvida naquela falta. Eu discuto até aquele lance da falta, porque o árbitro estava muito perto do lance, ele estava a 2 metros do lance e não deu a falta. E daqui a pouco a gente vai falar especificamente desse lance e de algumas polêmicas que podem ter surgido. Deixe o seu like, né? Mande seu comentário, porque conforme nós prometemos agora, vocês estão procurando o Everton Ribeiro, ele está na entrevista coletiva, vai começar agora com o Vitor Pereira. Vamos acompanhar. Boa noite. Eu queria lembrar um pouquinho a declaração que o Gabigol deu após a partida contra